Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo eu quero te mostrar qual é a melhor opção para testar código legado, se é o teste unitário ou o teste funcional. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade das suas entregas para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Testar código legado não é uma das tarefas mais simples do mundo. E quem está aprendendo a fazer teste unitário começa a descobrir ali que o código que você mexe todo dia não é muito fácil de testar, ele tem muito acoplamento, tem muitos problemas técnicos. E aí o teste funcional acaba aparecendo como uma oportunidade de você conseguir fazer um teste sem ter que alterar demais o seu código, sem ter que fazer outras coisas. O grande problema é que todo teste ele tem, todo tipo de teste, né, ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Então, às vezes não é uma resposta tão simples. Muitos devs têm dúvidas sobre isso, sobre quando eu devo usar o teste unitário num legado ou quando eu devo usar teste funcional. Muita gente diz que a melhor prática é sempre usar o teste funcional, porque como ele não vai alterar o código ali, você consegue fazer seus testes numa boa. Só que ele também tem desvantagens, não é assim que funciona. Não é uma regra 100% linear, onde você aplica sempre para um caso e nunca aplica para outro. Infelizmente, a nossa área de tecnologia nunca é desse jeito. E a resposta para essa pergunta sempre está no conhecimento. Você precisa entender o que esses dois tipos de teste fazem para você saber exatamente quando você pode usar um e quando você pode usar outro. Como eu já disse, na nossa área não tem bala de prata. Não tem nenhuma estratégia mágica que sempre vai te ajudar, uma regra super bem definida, onde você deve fazer sempre isso em todas as situações. A nossa atividade como programadores, né, ela é muito variável. Às vezes a gente vê o meme de internet falando que quando você vira sênior é porque você fala depende para tudo. É porque sim, dentro da nossa área, tudo no final é um grande depende. Depende do contexto, depende da situação, depende da sua habilidade, depende da habilidade do seu time, depende de um monte de coisas. É difícil afirmar categoricamente que em determinada situação você deve aplicar a tal situação. Pode até ter algumas situações assim, mas não é comum. Na maioria das vezes, sempre é um depende. Muitas coisas que a gente usa, muitas soluções que a gente usa, têm características diferentes que são boas para alguns contextos e são ruins para outros. O teste unitário e o teste funcional seguem essa mesma linha. Eles têm a sua aplicação, eles têm as suas vantagens, mas eles também têm as suas desvantagens. O grande ponto aqui dessa conversa de hoje é te mostrar que, no final, não existe resposta mágica, infelizmente, né? E que, principalmente, a decisão errada pode te custar muito caro. Tem muita gente que não consegue fazer teste dentro da empresa, diz que não tem uma cultura, diz que não tem ambiente, ou que ninguém prioriza os testes, né? Só quer saber de entregar. Mas muito desses problemas que você vê nas empresas acontece porque você está aplicando o teste errado na situação errada. E quando a gente fala de legado é pior ainda, né? O legado ele é muito sensível, ele tem um monte de problemas. Então, a conversa de hoje é: qual que é a melhor opção para testar código legado? Não existe uma resposta pronta, mas eu quero te mostrar aqui os prós e os contras para que você analise a sua situação e que você consiga tomar a melhor decisão, é a que vai sair mais barato na situação onde você se encontra aí dentro da sua empresa. Para começar, eu quero te passar alguns pontos que vão pesar na sua decisão. A nossa conversa a partir de agora vai mostrar vantagens e desvantagens de cada tipo de teste e quando é a melhor opção, quando você pode escolher. Mas tudo isso se apoia no seu contexto. Então eu vou falar de uma forma geral, em contextos gerais, e aí, para decidir aí no seu dia a dia, você usa esses pontos aí que eu vou mencionar agora como apoio, para você entender e para você avaliar dentro do seu contexto o que vale a pena e o que não vale. Uma coisa muito importante para você sempre ter em mente quando você vai pensar em testar um código legado. O código legado significa que está em produção. O código legado é um código que está em produção e que não tem testes. Então, isso é uma coisa muito importante para entender.
Isso aqui não é uma tabela de pesos e medidas ou uma tabela de considerações aqui para você pensar quando você vai colocar um software em produção. Se você ainda vai colocar o software em produção, você tem outras decisões para tomar, não tem nada a ver com essa conversa aqui. Então, é importante você só ter isso em mente, porque faz muita diferença o software estar em produção ou não, né? Ter usuários, ter operação sendo movimentada pelo software é diferente porque os impactos são diferentes. O primeiro ponto que eu quero que você avalie aí é o prazo. Só que eu quero que você tenha muito cuidado para avaliar o prazo nesse sentido aqui, quando a gente fala sobre testar um código legado. Porque no final das contas, quase todos os problemas que a gente tem na nossa carreira de dev estão relacionados de alguma forma ao prazo. É porque você está correndo atrás de coisa que está atrasada, de coisa que era para ter começado numa data e começou uma semana depois. É porque o seu usuário está te cobrando, seu chefe está te cobrando. Então, o prazo é uma coisa que é muito sensível. E se você for parar para pensar direito, toda hora você vai culpar o prazo. E aí você vai dizer que não tem tempo de fazer um código melhor porque não tem prazo. Você vai falar que não dá tempo de fazer teste porque não tem prazo. Você vai falar que não dá para fazer tudo que você queria no seu código porque o prazo está apertado. Então, se você usar o prazo como desculpa, você sempre vai tomar as decisões mais cômodas. As decisões que vão te deixar mais confortável. Só que esse conforto vem agora. Esse conforto pode ser imediato, mas talvez ele te traga um desconforto no futuro. Então, muito cuidado quando você for avaliar a questão do prazo aqui. Não tome tudo como algo que tem que ser resolvido na pressa e que precisa ser entregue logo. Não é esse o sentido que eu quero que você pense. Aqui, principalmente quando eu falo sobre prazo, é de fato o tempo que você tem para fazer, mas é o tempo de verdade, não é se está atrasado ou se está adiantado. Na verdade, só se está atrasado, porque adiantado a gente nunca está. Mas é o tempo que você tem disponível para fazer versus o quanto você consegue fazer dentro desse tempo. E também pensar em termos de curto prazo e longo prazo. As coisas que você quer fazer para agora e as coisas que você quer fazer para daqui a um mês, para daqui a 6 meses, para daqui às vezes até um ano. Né? Então são decisões baseadas em prazo, é sobre isso. É sobre quanto você tem de tempo disponível e o quanto você quer atacar para agora ou para o futuro. É nisso que eu quero que você pense. Outro ponto, a disposição que você tem, você e o seu time, para lidar com o impacto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está numa situação em que você não quer lidar com um impacto grande no seu software. Lembra que ele está em produção. Então, ter um impacto grande num software que está em produção tem um peso maior do que quando o software não está. Ele ainda nem subiu, você não sabe se é um problema alterar alguma coisa ou não, ou dar problema em alguma coisa ou não. Quando ele está em produção, você sabe. Às vezes você está num momento crítico, às vezes você está num momento de estresse, e talvez não seja a melhor hora para ter impactos grandes. Então, também tome um pouco de cuidado com isso sobre, é porque eu não quero ter impacto grande, porque a gente também nunca quer. A gente nunca quer ter trabalho a mais, né? Porque às vezes o impacto gera mais bugs, o impacto gera problema de lentidão no seu sistema, pode gerar uma série de outros problemas. E se for ver, a gente nunca quer ter esses problemas, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso também. O quanto você quer lidar com isso. O custo-benefício de você ter um software melhor, um código melhor, com o quanto você quer ter de impacto, né? O quanto você quer lidar com o impacto, não o quanto você quer ter. Será que a gente está no momento onde dá para lidar com isso? Será que a gente está no momento onde a gente consegue lidar com isso? Então são essas considerações para se fazer. E por último aqui, a habilidade do time. O quanto o seu time é familiarizado com testes. Não adianta você adotar as estratégias mais malucas sobre teste se o seu time não conhece. Se o seu time não tem habilidade para seguir com você. Então, se você é um dev e está ajudando seu time a melhorar o código ali do software, ou às vezes você está voando solo mesmo, você sozinho ou sozinha aí, quer melhorar a situação do código por sua vontade própria. Só leve em consideração também o quanto o seu time consegue lidar com as coisas que você quer fazer.
Não adianta você querer fazer as coisas mais malucas aí, seja no teste ou seja em termos de tecnologia, se o seu time não vai conseguir te acompanhar. E não é uma questão de soberba, não é uma questão de achar que as pessoas têm que ter habilidade ou não têm que ter habilidade. É o quanto o seu trabalho vai render frutos de verdade. Porque se você faz uma coisa que o time não consegue acompanhar, o time não dá continuidade naquilo. E aí, às vezes, você talvez tenha que ter a disposição de continuar voando solo por muito tempo, fazendo suas coisas e deixando o time de lado aí, porque nesse momento, talvez para você não seja interessante, ou não seja importante de fato, ou se você quer que o time comece a adotar essas práticas também. Que o time comece a entrar num ritmo de fazer mais testes. E lembrando que cultura é uma das coisas que a gente mais reclama quando fala de teste, né? E é assim que a gente começa a pensar em uma cultura. Não adianta você ficar criticando que o seu time, sua empresa não tem cultura de teste, se você que tem habilidade ou que está tentando desenvolver essa habilidade não contribui para o todo. Então, isso também vai pesar. Né? Se o seu time tem habilidade para conseguir fazer as coisas dentro do legado como você quer fazer, é, pode ser interessante. Às vezes é melhor adotar uma outra estratégia. Então são só pontos para você levar em consideração para te ajudar a tomar a melhor decisão aqui. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o teste unitário. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu estou considerando que você já sabe o que é um teste unitário. Mas só para dar uma recapitulada geral, o teste unitário é um teste de código, né? Aquele código que testa outro código. E ele faz testes diretamente em cima da menor unidade possível que tem lá dentro do seu software, que é o método. Se você programa com OP, pelo menos. Né? Se você programa alguma linguagem funcional, vai ser uma função. Mas é a menor porção de código possível nesse tipo de paradigma de programação. E a gente faz um código que testa diretamente esse método aí. Quais são as vantagens do teste unitário? Lembrando que eu não vou falar aqui das vantagens que o teste unitário tem de forma geral. Eu estou colocando essas vantagens aqui direcionadas para testar código legado, beleza? Tem outras vantagens aí para teste unitário também. Vai ter outras desvantagens, enfim, um monte de outras coisas aí. Primeira vantagem para você usar teste unitário no código legado. O teste unitário agiliza a correção de bugs futuros. É um investimento que você está fazendo agora para ter facilidades no futuro. É muito mais simples corrigir um bug se você tem teste unitário no seu código. Você já deve ter visto aqui em outras oportunidades aqui no canal. E se você pratica o teste unitário, se você faz ele aí no seu dia a dia, você provavelmente já colheu algum benefício sobre isso. É muito fácil detectar bugs num código com teste. Porque você simplesmente verifica se algum teste quebrou, e se não tem algum teste que quebrou, é porque provavelmente está faltando criar um teste. Aí você entra lá na sua lista de testes, lá no seu código de teste unitário, cria mais um método de teste, vai quebrar para aquela situação ali, o teste vai quebrar e você vai saber o que precisa ser corrigido. Quando você corrigir, você roda o teste de novo e o teste vai passar. Então é muito mais simples corrigir um bug futuro. E a velocidade que você ganha, principalmente em código legado, né, que é um negócio moroso, que é difícil de detectar problema, é difícil de achar. Se você não tem um sistema bom de logs ali, é pior ainda. Né? E vai te ajudar a detectar o bug e a corrigir o bug também. Você vai conseguir achar as coisas de um jeito mais rápido. É uma grande vantagem para quem mexe com legado. Eu mexo bastante com isso, eu sei, posso te dizer com propriedade aqui. Outra vantagem do teste unitário é que o teste unitário ele habilita a refatoração infinita. Eu coloquei esse nome aí, tá parecendo que é o Wolverine do código fonte aqui, né? Mas é porque quando a gente tem teste unitário, você consegue fazer refatoração de um jeito muito mais fácil. Eu gravei um vídeo recentemente mostrando isso na prática aí no canal, mostrando como você faz um refactoring e isso permite que você faça alterações no seu código. Se você já tem um teste unitário lá, é muito mais fácil refatorar. E eu digo que é uma refatoração infinita, porque quando você não tem o teste unitário, é muito difícil refatorar legado. Porque você fica com medo de quebrar, você fica com medo de fazer bobagem, você não sabe direito o que gera de impacto de verdade.
E aí gera uma preocupação. E essa preocupação geralmente se traduz em não fazer teste. Pô, não vou ficar mexendo aqui porque isso aqui vai dar problema. Então você deixa do jeito que tá e não refatora. Você mete um ifão lá, mete uma gambiarra e vai dar certo para você. Só que isso vai gerando problemas de longo prazo. Então você toma uma atitude que agora te ajuda, mas que no futuro vai gerar um imposto. E aí os juros desse imposto podem ser altos para você pagar no futuro. Quando você tem teste unitário, você consegue fazer refatoração de um jeito mais tranquilo. Porque você tem uma rede de teste que garante o funcionamento do software como ele está agora, e você pode refatorar o quanto você quiser. Se você não alterar de fato o comportamento, não alterar uma regra ali, você pode movimentar o código, trocar as peças e verificar se o resultado final continua igual. Então, a garantia que o teste unitário te dá com isso é muito forte. E isso é fundamental para legado. Porque você tem a certeza que você pode mexer e aquilo não quebrou. E eu falo que ele é infinito porque quando você faz alteração, você fatalmente, como já tem o teste, você vai querer corrigir aquele teste. Ou você vai criar outros testes. E aí, uma próxima refatoração vai se beneficiar disso de novo. Então você vai fazer a sua refatoração porque já tem testes. Aí você vai alterar de novo, vai fazer uma nova refatoração, vai criar mais testes. E aí esse ciclo ele vai se retroalimentando de forma infinita. Enquanto tem teste no código, os devs tendem a se sentir obrigados a alterar o código e a incluir mais testes. Então, isso permite que todo momento que você precisa de refatoração, você consegue fazer sem problemas, porque sempre vai estar coberto. Isso é a refatoração infinita. É você conseguir ter essa liberdade desde o momento que você tem o primeiro teste até o resto da vida útil do software aí. Uma outra vantagem tem a ver com a refatoração, né? O teste unitário ele deixa o seu código mais fácil de manter. Um código com testes, ele tende a ter um design melhor. Porque você não consegue fazer teste em qualquer código com muito acoplamento, um código que não tem coesão. O seu teste ele deixa de fazer sentido. Então, se você está fazendo bons testes unitários, você vai começar a desenhar seu código de um jeito melhor. E isso, no final das contas, vai gerar um código fácil de manter, porque os nomes vão ser bons, a estrutura do código como um todo, na separação de limite e responsabilidade, vai ser boa também. E aí você vai ver que as coisas são mais fáceis de achar também. Ah, esse método só faz isso, esse outro método só faz isso. É muito mais simples, seu código fica melhor. Né? Por outro lado também, os testes, no caso do teste unitário, né, ele é muito mais fácil de manter também. Porque como ele é atômico, como ele vai diretamente nos métodos, ele tende a ser mais curto e mais simples. E aí, um teste desse tipo é muito fácil de alterar. Toda vez que um teste quebra, porque você fez alguma alteração ali, digamos que você não tem a manha de rodar testes, né? Você não sabe, seu time não tem um pipeline automatizado, e você não sabe direito como executa testes, você nunca fez. Se você fizer uma alteração e simplesmente apertar o botão de Run Tests aqui no Visual Studio, ele vai executar, e mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de teste, você vai conseguir visualizar exatamente quais testes quebraram, e se o teste estiver bem feito, você vai conseguir localizar o porquê aquele teste quebrou. E aí você vai saber se você fez uma alteração indevida ou se aquele teste quebrou de fato porque você alterou uma regra e aí o teste estava cobrindo a regra de um jeito, agora ele tem que ser alterado. Então ele é muito fácil de manter, porque ele é muito simples e direto. Essa é uma grande vantagem desse tipo de teste que é o teste unitário. E por último, é uma vantagem que, cara, para mim é uma das melhores vantagens que tem no teste unitário. Ele aumenta a vida útil do seu código legado. É muito comum a gente pegar um código legado que já tem, às vezes, 2 anos, não é nenhum sistema tão velho assim, e ele já começa a ficar sucateado. Porque ele não tem teste, ele tem uma estrutura ruim, as coisas ficam difíceis de fazer ali. E o time começa a achar que é melhor desfazer o código e fazer tudo de novo. Ou criar um software novo em outro cantinho e depois substituir o código antigo. É muito comum você ver isso nas empresas, com 2 anos, 5 anos, às vezes um pouco mais, talvez 10 anos. 10 anos é até um bom tempo para se ter um software. Mas é fato que você vai nas empresas e muita empresa quer jogar um software fora que às vezes tem 2, 3 anos de uso. É muito pouco para você desperdiçar um investimento que foi feito no software.
Então, quando você tem teste unitário, por todas essas outras vantagens que eu já falei antes, isso acaba aumentando a vida útil do seu legado. Você consegue manter ele por mais tempo. E às vezes numa estrutura melhor, às vezes com uma qualidade de código melhor, porque aquilo que é difícil no legado começa a ficar menos difícil. Pô, é tão difícil mexer num método de 1000 linhas, não é? É complexo. Você fica com medo de quebrar. Quando você vai introduzindo o teste unitário no legado, esse método de 1000 linhas muitas vezes vai começando a se desmanchar em métodos menores, que vão para classes diferentes. E aí seu código fica mais fácil de ler. Daqui a pouco seu método de 1000 linhas começa a ter 500 linhas. Às vezes 200, 100 linhas. Pô, 100 linhas é muito código ainda. Mas perto de um método de 1000, é uma boa diminuição. É uma boa melhoria. Então isso ajuda o time a manter o seu legado mais vivo por mais tempo. Isso se traduz em usar o dinheiro da empresa de um jeito melhor também. Você consegue maximizar o investimento. Às vezes eu falo de investimento das empresas aqui, parece que porque a empresa vai ganhar com isso e aí eu sou dev, eu não tenho nada a ver com isso, só quero o meu salário na conta. Só que o seu salário só vai estar na conta se a empresa ganhar dinheiro. É uma parada de ganha-ganha. Se você produz um código bom, é bom para você, porque você vai aprender coisas novas, você vai aprender a fazer um código de qualidade. E também, por consequência, vai ser bom para a empresa, porque vai usar melhor o dinheiro dela, vai maximizar os lucros. E aí, de repente, sobra um dinheiro até para dar aumento para você. Então não fica pensando quando eu falo sobre ajudar a empresa a ganhar dinheiro, que eu quero que você venda sua alma pro capitalismo. Não é sobre isso. É porque se todo mundo ganhar, vai ser bom para você também. E vai acabar sendo bom para sua carreira. Então, essas vantagens para mim são muito grandes em relação ao código legado. Tem várias vantagens do teste unitário para código que não é legado, mas no legado eu acho que em especial essas vantagens aí fazem muita diferença para você. Ó, teste unitário é muito bom, mas também não é tudo flores, né? Tem suas desvantagens também, principalmente quando a gente fala sobre o código legado. Lembrando que o legado está em produção, né? É um pré-requisito, precisa estar em produção e não ter testes, né? E aí a gente considera isso como legado, ou tem poucos testes, talvez, né? Por isso, existem desvantagens em se fazer teste unitário em legado que podem ser cruciais na sua tomada de decisão. A primeira desvantagem: geralmente, teste unitário em código legado exige refatoração. Por melhor que seja o seu código legado, na maioria das vezes ele tem um problema que é fatal para quem quer fazer teste unitário, que é acoplamento. Código legado, quando ele não tem teste, né, ele fatalmente não vai ter um acoplamento baixo. Ele vai estar cheio de nil, ele vai estar cheio de coisa ali que vai te impedir de fazer um teste unitário. Você vai ter que acabar testando um método que chama outro método que chama outro método. Isso é muito comum. E a refatoração, né, exigir refatoração é um problema, porque muitas vezes, além do trabalho que dá, que você vai ter que refatorar, você vai ter que pensar ali em como fazer, muitas vezes esse tipo de trabalho pode introduzir novos bugs no seu software. Infelizmente é assim, porque você já não tem teste. E aí, quando você começa a fazer as alterações, por mais que você faça teste unitário antes de fazer o refactoring, muitas vezes esse refactoring, esse teste unitário, né, ele não testa exatamente aquilo que deveria acontecer no software. Porque vai depender da sua interpretação sobre o código. Você vai ter que ler o código, entender o que ele faz para poder fazer um bom teste unitário ali, um teste de cobertura. E aí, às vezes, você não fez esse teste direito. Então, esse refactoring ele pode introduzir novos bugs. E isso, em legados, é um problema, porque se o software já está em produção, às vezes você vai ter mais dor de cabeça com isso do que se você não fizesse o teste unitário. Um outro ponto aqui é que fatalmente vai demorar mais para entregar. Se você vai ter que fazer refactoring, se você vai ter que fazer mais teste unitário também, provavelmente você vai demorar muito mais tempo para entregar a sua atividade do que se você fizesse ela sem teste. Aqui eu estou falando sobre o tempo puro, né? O tempo bruto. Não estou colocando aqui a longo prazo se é melhor ou se não é melhor. O fato é que se você tem uma atividade para entregar daqui a um dia, ou daqui a 2 dias, ou até no mesmo dia, você começou de manhã e tem que entregar no final do dia,
você vai demorar mais para fazer essa entrega com o teste. Se você levava aí 1 hora, você vai levar, sei lá, 1 hora, 2 horas, né, mais 1 hora e meia, né, mais 1 hora. Você vai levar mais tempo. Isso é fato, não tem como fugir disso. Não existe milagre. Fazer teste unitário é uma atividade como qualquer outra e vai consumir tempo. Só que talvez ela consuma mais tempo do que você gostaria por causa desses refactorings, né? E aí, tudo isso, o refactoring, o tempo a mais, a introdução de novos bugs, também, infelizmente, tende a gerar estresse. Estresse porque vai gerar mais cobrança do seu usuário, vai gerar mais cobrança das pessoas que trabalham com você, porque você está demorando muito para entregar, porque você está colocando bug toda hora em produção porque você quis mexer numa coisa que não deveria. E aí, vai gerar um outro ponto de estresse, porque você gera estresse para as outras pessoas, né? Mas vai gerar estresse para você, porque você vai ter que ficar procurando justificativa para isso. E você vai querer argumentar, pô, mas eu fiz teste, é muito melhor. E aí você vai criar aquele sentimento de, pô, eu tô tentando fazer o melhor e as pessoas estão me criticando. Eu tô tentando fazer mais testes, tô tentando melhorar a entrega, e vocês estão falando aí que eu não tenho que mexer e que eu tenho que fazer as coisas de qualquer jeito. É disso que vem o nosso pensamento de falar que a empresa não prioriza a qualidade, que seu chefe não gosta e que todo mundo fala que é bom, mas ninguém faz. Essa revolta interna nossa vem desses pequenos detalhes, dessas pequenas escolhas que a gente faz. Infelizmente, acaba gerando esse tipo de estresse aí. E aí, todos esses estresses de cobrança e de justificativa, no final das contas, geram uma discussão grande dentro do time. Principalmente entre dev e gestão. Porque, de um lado, o gestor quer resolver o problema logo porque o usuário está enchendo o saco dele, ou às vezes é o usuário que está enchendo o seu saco direto, né? E aí a discussão é com ele. E aí, você, por outro lado, fica achando que seu chefe não quer te ajudar, que ele acha que. Ele fica falando que teste é bom, mas na prática ele não deixa você fazer, que não te dá tempo suficiente, que toda hora tem que entregar de qualquer jeito, né? São essas discussões que vão gerando esse monte de estresse que a gente tem no dia a dia, principalmente relacionado a teste. Código legado é muito sensível nesse sentido, né? Então, precisa ter uma estratégia melhor, precisa ter uma visualização melhor de como fazer e não simplesmente sair fazendo porque você acha melhor ou não fazer nada porque seu chefe acha que é melhor, que tem que resolver, né? São discussões complexas. Por isso que eu tô aqui para te trazer vantagem e desvantagem e principalmente eu quero te trazer também agora quando é a melhor opção para escolher o teste unitário. Também não vou ficar aqui mostrando só vantagem e desvantagem, não vou dar minha opinião, né? Vou te trazer aqui a minha opinião e quando eu acho que é melhor e quando eu acho que não é melhor. E aí você vê se a minha opinião encaixa aí no seu contexto. Quando que é a melhor opção fazer teste unitário em legado? Se você tiver uma estratégia de longo prazo. No longo prazo, o teste unitário é imbatível. Não tem como discutir. Você pode argumentar que às vezes é melhor de um jeito, às vezes é melhor de outro. Você pode argumentar, mas dificilmente você vai achar justificativas para não ter teste unitário. Você pode querer ter teste de integração, pode querer ter teste funcional, pode até querer ter teste de segurança se você quiser, porque né, é uma necessidade do seu software, mas teste unitário é muito raro você conseguir achar uma desculpa para não fazer. Então, se você tem uma estratégia de longo prazo, onde você quer sim ter uma maior velocidade de correção de bugs no futuro, né, ter a possibilidade de refatorar e melhorar o código, deixar o seu código legado mais vivo por mais tempo, o teste unitário sempre vai ser a melhor opção. Não tem como discutir isso. Você pode procurar seus argumentos aí, mas no final você vai ver que é muito difícil desqualificar o teste unitário nesse caso. Se você tem uma estratégia de longo prazo, né? Se você quer ter melhorias, se você quer que o seu legado continue, se você quer que ele melhore, não tem jeito, teste unitário é a melhor opção sim. Se você também tem legados que não tem fim planejado, muitas vezes você tem um código legado que você acabou de pôr em produção mesmo aí, 2 anos, 1 ano, e você quer que a empresa investiu um dinheiro, estou falando você, mas é a empresa, né? A empresa colocou um dinheiro ali e ela quer fazer esse dinheiro retornar. E às vezes o retorno ainda não aconteceu em 1 ano, ou talvez em 2 anos, né? Em 2 anos é ruim, mas de repente, dependendo do porte da empresa, isso pode acontecer. E aí,
Se aquele legado que você está mexendo, ele não tem uma data de fim planejada, ou não tem nenhuma intenção de ser descontinuado, é melhor seguir com o teste unitário. Porque daí você vai ganhar todas as vantagens do longo prazo. Você vai conseguir usufruir dessas vantagens. E isso é muito importante quando a gente fala de longo prazo. Não adianta você ter uma estratégia de longo prazo se você não vai ter tempo de usufruir das vantagens. Aí não é longo prazo. Se você está pensando só em daqui uma semana, talvez você não colha os benefícios de fazer teste unitário nesse legado aí. Mas se você tem essa intenção, se você não quer acabar com o legado, pode ir de teste unitário tranquilo, porque vai valer a pena. Vai ver que em algum momento, do 6 meses, um ano, você vai começar a colher vantagem em cima disso. E a vantagem, ela é gigantesca. É que pode não parecer agora, porque você está investindo tempo, é chato, tem que mexer um monte de coisa. Mas a vantagem de longo prazo mesmo, médio e longo prazo aí, papo de meses. Né? Às vezes não chega nem a ser 6 meses, mas em alguns meses você já vai começar a ver vantagem nisso aí, pode ter certeza. E eu estou dividindo aqui com você experiências do mundo real mesmo. Tá? Não estou falando porque eu acho que é legal, porque eu acho que é bacana, é porque eu faço isso no meu dia a dia também. Eu aplico essas dicas aí, principalmente essas sobre legado, eu também aplico no meu dia a dia. Quando eu tenho a opção, quando eu mexo ali um legado que não tem fim planejado, eu tento sempre fazer o máximo de teste unitário que eu posso, porque dá vantagem. E eu já colhi vantagem várias vezes nesse sentido aí. Então, não é estratégia aqui que eu estou te passando, porque eu li num livro, não. É coisa do mundo real mesmo. Experiência do campo de batalha. Outro ponto onde é uma grande vantagem, né, uma melhor opção você usar o teste unitário, são as novas funcionalidades. Então, se você está mexendo no legado, mas você está criando uma funcionalidade nova, aí não tem desculpa para não fazer teste unitário. Eu sei que às vezes o seu legado ele não tem uma estrutura boa para se fazer teste, porque ele tem acoplamento, porque não tem injeção de dependência, por exemplo. Mas novas funcionalidades são ótimos momentos para você introduzir esse tipo de técnica. Introduzir código que seja fácil de testar, que tenha uma estrutura melhor, com menos acoplamento. É geralmente uma boa vantagem. Se você não tem conhecimento em cima disso, né? Pô, não sei fazer, nunca fiz teste, eu nunca estudei sobre injeção de dependência, nunca vi nada disso aí, e eu às vezes nem sei direito o que é teste unitário, eu acho que não é um problema. Agora, se você tem o conhecimento, se você sabe que é uma vantagem, aí eu não vejo desculpa para não fazer. Então, novas funcionalidades, dê preferência a fazer teste. Mesmo que você tenha que começar a criar uma estrutura nova em volta do legado. Também já fiz isso várias e várias vezes e gera um resultado melhor. Nova funcionalidade é melhor fazer teste unitário. Outro ponto também que é parecido com as novas funcionalidades é quando você precisa fazer alterações pontuais no legado sem fazer grandes refactorings. Eu já mostrei alguns exemplos disso aqui, quando, por exemplo, você quer extrair uma regra e transformar essa regra num método. Extrair de uma classe de fluxo de negócio, né, uma regra que está no lugar errado, jogar ela para uma classe de negócio como um método novo público, e aí você faz a alteração da regra nesse método novo. Essa é uma ótima oportunidade de usar teste unitário também. É bem melhor e não tem motivo para não fazer. Você vai colher o benefício sem ter um grande refactoring. Você só vai movimentar o código de um lado para o outro, Ctrl+C, Ctrl+V. Então tem um risco muito mais baixo. É claro que existe um risco, mas o risco é muito pequeno com relação ao benefício que você colhe. Então, nesse caso, também acho que é uma opção bem melhor. Então, você viu aqui que o teste unitário ele tem suas vantagens e desvantagens, e tem momentos em que é bem melhor de aplicar, porque você vai colher essas vantagens aqui e vai te dar principalmente a longo prazo, né, vai te dar uma vantagem competitiva dentro do mercado, porque vai te dar velocidade de alteração, vai te dar velocidade de manutenção e vai deixar seu código melhor também, sua vida como deve vai acabar sendo melhor. Vamos falar agora sobre o teste funcional. Recapitulando o conceito aqui, teste funcional é aquele tipo de teste que não vai no código de verdade. É um teste que vai como se fosse o usuário ou um sistema consumidor do seu software. Então, se você tem uma tela, por exemplo, o teste funcional vai na tela, ele acessa a tela, clica nos botões, preenche os campos. Se você tem uma API, como se fosse um consumidor, um outro sistema, chamando o seu software ali e executando o endpoint diretamente. Quais são as vantagens de fazer esse tipo de teste
quando você fala de legado, né? Quando é um sistema que já está em produção e que já não tem testes. Uma grande vantagem do teste funcional é que ele é mais rápido para entregar. Isso, claro, se você que está produzindo o teste tem a habilidade de fazer o teste funcional. Se você não conhece nada sobre o teste funcional, talvez você tenha uma curva de aprendizado grande aí, porque ele tem características específicas. Não é uma coisa tão simples quanto a galera acha que é. Tem várias pequenas coisinhas ali que você precisa aprender. Se você já sabe tanto o teste unitário quanto o teste funcional, comparando as duas coisas, é muito mais rápido fazer teste funcional, sim. É uma vantagem aí. Uma outra vantagem é que o teste funcional ele tem impacto zero ou quase zero no seu código atual. Como ele não testa o código de fato, ele testa o uso do código, né, o uso do software, você não tem impacto no seu código. Você não precisa mexer em nada lá. Às vezes, eventualmente, você precisa colocar um ID em alguma coisa, você precisa alterar um HTML de outra coisa ali, mas é raro. Geralmente você consegue fazer um teste funcional sem ter impacto nenhum no software. Você simplesmente executa ele e sai caçando as coisas que tem na tela lá para clicar, para preencher, e você vai conseguir fazer. Então é uma grande vantagem aqui, você não precisa se preocupar com o código de fato. Uma outra coisa bacana aqui do teste unitário em termos de programação de fato, é que exige menos conhecimento técnico. Quando a gente vai fazer um teste unitário, se você precisa fazer refactoring, você precisa ter conhecimento técnico sobre a linguagem, você precisa ter conhecimento técnico sobre a arquitetura do software e sobre a arquitetura de software no geral também. Para você saber onde você aloca as coisas, como você desenha, tem questões ali do teste unitário que exigem conhecimento de arquitetura também, como injeção de dependência. Então tem uma série de coisas que você precisa fazer para o teste unitário. O teste funcional exige conhecimento técnico sim, só que só da parte do teste em si. Você só precisa aprender a mexer com os frameworks de teste, com o Cypress, com o Playwright ou com o Selenium WebDriver. Então se você aprender essa parte aí, você consegue fazer teste em qualquer software. E efetivamente, tá? Qualquer software que exista aí você consegue testar. Uma outra vantagem que eu não gosto muito de comentar, mas que eu preciso mencionar aqui, é que é muito bom para mostrar para o chefe. Como ele é um negócio fácil de fazer, né? Rápido, relativamente rápido. E é uma coisa que executa de fato, você consegue ver o negócio executando ali na tela. É muito legal de mostrar para o chefe, porque o chefe gosta de ver essas coisas, né? Pô, é uma automação, isso economiza tempo, é bacana, tal. Então, é uma vantagem, sim, a gente não pode descartar, porque é uma coisa que é um tipo de teste, né, que é muito fácil de demonstrar. E quando é fácil de demonstrar, você consegue mostrar o valor das coisas com mais facilidade. Às vezes é difícil mostrar o valor do teste unitário, porque quem não é técnico não entende o quão valioso é você ter um teste diretamente num método, né, de forma granular. É complicado explicar essas coisas para quem não é técnico. No teste funcional, não. Você aperta um botão e as coisas acontecem. É claro que teve um trabalho ali, não é mágica, né? Mas é muito mais fácil demonstrar, né? Então é bom para mostrar para chefe, é bom para mostrar para o chefe do seu chefe, para o usuário. É muito legal poder demonstrar as coisas que a gente faz. E no final das contas também, por todas essas coisas que eu falei, é uma boa opção para entrar no mundo dos testes. Se você não conhece nada sobre testes, mas está querendo aprender, está querendo entender, mesmo sendo dev, é uma boa opção sim. Porque como é mais fácil de ver, mais rápido de fazer, não gera impacto no código, então acaba sendo uma boa opção para quem não conhece nada de teste, para aprender a teoria do teste. A questão dos resultados esperados, o que a gente testa, como a gente testa. Agora, vamos para as desvantagens, né? Porque também sempre temos vantagens e desvantagens aí. Uma das desvantagens do teste funcional é que ele não gera conhecimento sobre o código. Como ele não influencia no código, você não tem nem necessidade de abrir o código da aplicação para ver. E isso pode ser bom, mas às vezes também pode ser ruim. Porque pode ser muito bom, por exemplo, para quem é QA, que é uma pessoa que nunca vai mexer no código. Agora, você, como dev que mantém aquele software, você fatalmente vai mexer em alguma coisa ali dentro. Você vai ter que saber onde estão as coisas, onde estão os métodos, por onde a informação passa. E quando você faz teste funcional, você ignora essa parte, né? Você já tem muito conhecimento ali de software, conhecimento de código mesmo, quando você faz teste unitário.
Porque você precisa mexer no código de fato. Então, é uma grande desvantagem para nós que somos devs. Uma outra desvantagem também do legado é que ele não previne bugs futuros. Diferentemente do que o teste unitário faz, um teste funcional não garante que não vai ter bug no futuro. Porque o teste funcional, como ele não é direto, ele não vai nos métodos, ele faz um teste mais como o usuário, muitas vezes acontecem bugs em outros lugares e que você não viu, porque a tela às vezes executou, mas de repente é uma coisa que você não quis testar, por exemplo, calculou um valor errado, mas você está testando um outro valor e você nem viu que aquele valor estava errado, não faz parte do seu teste, né? Ou muitas vezes as coisas quebram no background. Às vezes é uma tarefa assíncrona, por exemplo, que roda em segundo plano e ela só não executou. E aí o seu teste funcional ele não vai ver que isso não executou. Né? Então, existem muitos bugs que podem ser introduzidos pelo software e que você não vai ver. Não vai ver com o teste funcional, pelo menos. Né? Num teste unitário, como você está muito ligado ou ligado ao teste lá, fatalmente você acaba vendo esse tipo de coisa. Um outro ponto, que para mim é uma desvantagem crucial do teste funcional. Teste funcional é muito difícil de manter. A galera acha que é só sair fazendo um monte de clique em botão e preencher campo, porque tudo é lindo e maravilhoso. Quando você está executando, Só que, quando o tempo vai passando, o software vai mudando, as coisas vão quebrando, e o seu teste funcional precisa ser mantido, ele precisa ser alterado. E essa manutenção ela não é simples. Muitas vezes você está alterando uma coisa, faz um teste funcional e quebra em outro ponto do software. Tipo, quebra na tela de login, por exemplo. E aí você fica, pô, mas por que quebrou na tela de login? O que tem a ver? Não mexi lá. Ah, mas quebrou na consulta do outro serviço. Mas eu não mexi nessa parte. Por que quebrou? E você não sabe por que as coisas acontecem. Então, muitas vezes o teste funcional ele quebra por motivos que você desconhece. Às vezes, inclusive, aleatórios. Quando a rede está mais lenta, por exemplo. Ele executa uma vez com sucesso, na outra não. E aí você precisa ficar trabalhando um timeout lá para ver. Cara, é muito difícil manter teste funcional. É complexo. Você acha que é simples de fazer, é rapidão? Tem um ônus ser rápido, né? Ele é rápido de produzir, mas é difícil de manter. Um outro ponto é que ele também não é fácil de executar em CI/CD. Se você tem uma esteira de entrega contínua, que tem um build, que tem um deployment, e você tem já teste unitário executando lá dentro, teste unitário é muito fácil de executar. .NET Run e executa e está tudo certo. O teste funcional não é tão simples quanto parece. Para você, na sua máquina, é só dar um .NET Run também, teste, né? .NET Test, executa lá e beleza. Ou você vem aqui no Visual Studio Test Explorer, executa ele aqui, é fácil. Só que quando você está numa esteira de CI/CD, que tem agentes de build, que tem agentes de deployment, muitas vezes não é uma tarefa tão simples. Você talvez precise alocar um agente específico só para rodar esse teste, porque ele vai executar num lugar da rede. E às esse lugar da rede não está conectado ao seu build de CI/CD, a sua esteira, no seu pipeline lá. Porque geralmente esses pipelines não têm acesso à rede. E aí você vai precisar talvez de uma infraestrutura separada para rodar teste. E aí você vai ter que conectar a sua estrutura de build com essa infraestrutura separada. São desafios complexos quando você mexe com outras coisas da infra, né? Com outras coisas da entrega do software. Na sua máquina pode parecer muito legal, mas quando você vai colocar isso numa estrutura mais parruda, já não é tão simples assim. E aí, por todos esses motivos aí, o time tende a não executar seus testes. Se é difícil de executar em CI/CD, muitas vezes o teste funcional ele não entra na esteira. Ele fica num projetinho na máquina aqui para você executar local. E aí os devs, eles não têm o conhecimento de executar, não têm o hábito. Então a galera vai lá, sai fazendo um monte de alteração e esquece de executar o teste, porque não está automatizado, o teste não executa nunca. E aí, como o teste é difícil de manter, mesmo quando executa, o time fica com preguiça de alterar. Porque às vezes quebra num lugar que ele não espera, e aí ele fica pensando, pô, por que quebrou? Aí ele fica lá 1 hora, 2 horas mexendo naquilo, não resolve. E aí, o tempo que ele tinha para fazer a atividade acaba e ele fala, pô, preciso continuar. E ele deixa o teste quebrado. Então, a longo prazo, o time tende a parar de executar seus testes. Mesmo você, que é o dev que fez o teste, você vai ter uma tendência grande a não executar eles também, infelizmente. É uma tendência, tá? E isso é, de novo, baseado em experiência. Não estou falando porque eu li num livro, não. É porque eu já vi isso acontecer várias e várias vezes.
Então, é uma desvantagem muito grande. E a última desvantagem aqui é um contraponto da vantagem, que é por isso que eu não gosto de ficar falando disso. É, é muito legal para mostrar para o seu chefe, só que o chefe tende a se impressionar demais com aquilo e acaba tomando decisão errada. Como, por exemplo, achar que o teste funcional é a bala de prata do teste que ele precisava e que vai resolver todos os problemas do time. Não é assim que funciona. Então não adianta você achar que vai resolver tudo. Mas você talvez tenha essa consciência. Seu chefe, quando ele vê aquilo, um gestor de TI, né, que quer economizar tempo, que quer ver as coisas sendo automatizadas, quando ele vê o teste funcional, ele se impressiona demais e acha que vai resolver tudo. E acaba dizendo para o time que a melhor solução é fazer teste funcional. E muitas vezes não é. Muitas vezes ele vai te trazer mais problema do que solução, porque ele é difícil de manter. Ele vai acabar perdendo mais tempo do que deveria. Então, infelizmente, é um bônus e é um ônus também. Por isso que eu não gosto de falar muito sobre isso. Mas vamos lá. Quando que é uma boa solução, né, a melhor opção, escolher o teste funcional? Como eu disse lá no começo, o teste unitário, do meu ponto de vista pelo menos, é sempre uma vantagem maior, mas ele tem os seus pontos de ganho ali, né? Os seus pontos onde você usufrui mais desses benefícios. O teste funcional é a mesma coisa. Então, quais são as melhores opções, né? Quais os melhores cenários para você usar teste funcional no seu legado? Primeira coisa, quando o investimento de longo prazo não vai se pagar. Se você tem um software legado que tem, por exemplo, pouca manutenção, muitas vezes ficar fazendo teste unitário nele é um investimento que não se paga. Porque o teste unitário ele vai ter um grande benefício quando você tem muita movimentação de código ainda. Muitas vezes você está trabalhando num legado que já tem 5 anos, 6 anos, e ele está muito estável. E talvez esteja recebendo poucas novas funcionalidades. Então, nesses casos, talvez não valha a pena. É uma coisa a se avaliar. Né? Você precisa sempre pensar se o investimento que você vai fazer em determinada coisa vai se pagar em algum momento. Se ele não se pagar, é porque não vale a pena. Então, para pensar nisso. Né? O teste funcional, muitas vezes, tem essa vantagem. Né? Porque como ele tem uma produção mais rápida, o investimento se paga porque geralmente se paga no momento seguinte. Né? Você conseguiu fazer uma boa entrega. E isso aí, na maioria das vezes, já se paga. É melhor do que não fazer teste nenhum. Né? Ou de não ter teste nenhum. Então, e mesmo que você não pare de executar seus testes lá, né? Você não execute eles toda hora. Se você ficar aí 1 semana, 2, 3 semanas executando esse teste, muitas vezes o teste funcional já se paga. E aí ele é uma opção melhor do que o teste unitário. Um outro ponto. Legados que têm fins determinados. Se você já sabe a data, ou se você já sabe que a empresa não quer continuar com aquele código legado lá, não vale a pena fazer um investimento de longo prazo. Então é melhor fazer teste funcional. Muitas estratégias de migração de legado, quando a gente quer reconstruir um sistema legado, são baseadas nisso, baseadas em investimento e nessa questão de já ter um fim pré-determinado. Então, se eu já sei que o software não vai ter mais manutenção e que ele vai acabar e que a gente vai criar um novo, geralmente é uma boa solução você cobrir seu código legado com testes para poder levar esses testes para o outro lado num software novo. E você consegue fazer uma comparação, não exatamente o mesmo teste, né? Porque o teste funcional vai ser diferente, porque provavelmente você vai ter ali alterações de layout, vai ter alterações de um monte de coisas. Né? Mas você consegue proteger o seu legado de movimentos com o teste funcional. Ele não precisa ser uma proteção muito grande, como é a do teste unitário. Pode ser uma proteção um pouco mais superficial, como é a do teste funcional, que tem um custo-benefício melhor para esses casos, porque é mais fácil de fazer, né, e é mais rápido de criar também. E principalmente porque não tem impacto com o código, né? Você não precisa mexer nele para testar. Então é uma grande vantagem para esses casos aí. Um outro ponto aqui é quando o seu time tem uma habilidade baixa com o teste. E aqui precisa ter um cuidado com essa avaliação também. Porque o fato de ter habilidade baixa não significa que você não quer que o time tenha essa habilidade. Então, se você ficar investindo só em teste funcional, o time ele não vai desenvolver a habilidade de testar de fato. Porque ele vai aprender a fazer um teste mais superficial, um teste que é clicar em botão, preencher campo, mas não vai aprender a fazer teste de código, que pro dev é mais importante. Então, toma cuidado com essa decisão.
Se você quer que o time evolua em algum momento, precisa investir em teste unitário. Se você, para aquela situação, pelo menos, você não acha que precisa, ou que a habilidade baixa do time pode prejudicar, né, a habilidade momentânea, né, do time. Não estou dizendo que seu time é ruim ou que seu time é bom. Mas se naquele momento seu time não tem habilidade suficiente para manter teste unitário, para criar teste unitário também, muitas vezes o teste funcional é uma alternativa melhor, porque ele exige menos conhecimento técnico. E aí é uma vantagem. Só toma cuidado com a sua avaliação aí. E um último ponto aqui é a baixa tolerância a erros. Tem muitas situações onde o estresse está muito alto, os problemas estão muito grandes também. Toda hora o sistema cai, toda hora ele apresenta o bug, o usuário não consegue mexer no software. E aí, nessas situações, quando a tolerância está baixa, é porque o estresse está alto. E às vezes não vale a pena ficar refatorando seu código nesse momento. É melhor esperar o ânimo se acalmar, né, mostrar um resultado mais imediato para conseguir crédito. E aí, com esse crédito, você faz as alterações. Só tome cuidado com isso também, porque é a mesma coisa do prazo que eu falei no começo. Muitas vezes a tolerância ao erro não está baixa e você acha que está. Então é o tipo de coisa que você precisa ter condição de julgar. Não sai optando porque você não quer impactar, porque o usuário reclama muito. Não. Isso é uma decisão que exige análise, exige conhecimento de contexto, né? Exige falar com seus usuários, entender as entrelinhas ali. Não é uma decisão tão simples. Nesse caso aí, você pode contar com a ajuda do seu gestor. Não precisa tomar essa decisão sozinho ou sozinha. Seu gestor, seu time, todo mundo. Uma decisão em conjunto. Para entender se por enquanto a tolerância está baixa ou se não está. De verdade, não o que você acha ou o que você tem medo de mexer, mas a real situação do seu contexto, né? A real situação em que você se encontra. Para concluir a nossa conversa de hoje aqui, que foi um pouco mais longa, mas você viu que é um assunto complexo, né? Ele exige um pouco mais de dedicação, um pouco mais de análise ali para a gente entender os pontos. No final das contas, você viu que, em termos de vantagem, o teste unitário sempre vai ganhar. O teste unitário ele é mais vantajoso na maioria dos casos, mesmo em software legado. Você colhe mais benefícios e benefícios que são mais duradouros. E por outro lado também, as desvantagens do teste unitário são um pouco mais gerenciáveis. As desvantagens do teste funcional, elas são um pouco problemáticas ali quando você está trabalhando em empresas, principalmente empresas grandes. Porém, nem sempre o teste unitário é viável. Eu já peguei vários cenários onde, infelizmente, não dava para optar por fazer teste unitário. Não tinha condição. Então, não adianta ele ser mais vantajoso se você precisa quebrar o software inteiro para fazer. Não existe viabilidade nisso. Então, por isso que a conversa é complexa. O que eu quero que você saia aqui hoje, dessa conversa toda, além de entender vantagem e desvantagem e os contextos aqui da minha opinião, é entender que toda escolha implica numa perda. Escolher é perder. E eu sei que você escolhe para ganhar uma coisa, mas é que a gente muitas vezes não lembra direito exatamente dos ganhos, né? Mas a gente tende a lembrar muito das nossas perdas. Então, toda vez que você vai fazer uma escolha em qualquer coisa da sua vida, você vai escolher ganhar uma coisa e perder outra coisa. E a dor da perda sempre é maior. Independentemente de você fazer teste funcional ou teste unitário, quando a gente fala de legado, a desvantagem sempre vai ser mais dolorosa. Porque já é um código que não tem uma qualidade muito boa, já é um código que está em produção e ele muitas vezes tem essa questão da sensibilidade, né, de tá numa situação ruim, tá com discussões, o pessoal já é meio bronqueado porque você mexeu e quebrou. Então, são contextos difíceis de avaliar. Então, se você ficar sempre pensando nas perdas, porque isso aqui eu vou perder, isso aqui é ruim, você vai acabar não fazendo teste nenhum. Então, pior do que escolher o teste unitário ou o teste funcional, de um jeito errado, né, de um jeito que te prejudique, é não fazer teste, é escolher não testar nada. Porque quando você escolhe não testar nada, você está simplesmente jogando seu código lá em produção e rezando para as coisas darem certo. E quando as coisas estão fora do seu controle, você não tem como melhorar. Então, eu sei que às vezes é difícil escolher, que você vai ter que fazer várias análises aqui, né? E que talvez você fale, pô, mas você me ajudou muito.
Mas eu quero que você saia daqui pensando que a perda nesse caso, ela é muito maior quando você escolhe não testar. O legado precisa de testes. Ele precisa deixar de ser legado em algum momento. Se você continua com um software legado que é ruim de manter, que não tem teste nenhum, você vai passar a sua carreira inteira reclamando, ou pelo menos o tempo que você ficou ali na empresa. Já vi um monte de devs saindo das empresas porque não quer mexer em código legado, e aí vai parar em outra empresa e adivinha? Tá mexendo em código legado lá também. Então, em vez de ficar mudando de lugares porque você não quer mexer com isso, aprende a lidar com isso. Aprende a lidar com o legado. É um diferencial muito grande no mercado. Você não vai ver muitos devs por aí que sabem lidar com o código legado, que sabem lidar com essas situações. Quando a empresa encontra alguém, ela não larga, ela promove, ela deixa na empresa, porque ela precisa, são profissionais necessários. A vida da empresa ela não é feita só de projeto, não, por pior que pareça o cenário na sua empresa. A vida na empresa é feita por quem movimenta o dia a dia. Ela é mantida por quem está lá. É quem faz o negócio render, quem atende os usuários. O investimento futuro num software, numa melhoria, num projeto, vem do bom atendimento que você dá ao legado. Então, pensa nisso, não é só perda, não. E um último recado para você aqui: seja firme nas suas convicções e flexível nas suas decisões. Não estou dizendo as coisas aqui que sobre teste unitário, sobre teste funcional, para você ficar mudando as suas ideias. Ou, claro que eu quero que você leve essas coisas em consideração, senão não falava. Mas eu quero que você crie um senso, que você crie as suas próprias convicções, que você entenda esses pontos. E que você tenha isso muito firme para você, como princípios, como valores. Só que quando você vai tomar uma decisão, você precisa ser mais flexível. Porque se toda vez você for duro ou for dura nas suas decisões, você nunca vai ter a oportunidade de aprender. Então, por mais que eu diga para você que teste unitário é mais vantajoso, até porque eu, como dev, prefiro fazer teste unitário, eu muitas vezes decido por não fazer. Não porque eu acho que é melhor o teste funcional do que o teste unitário, mas é porque em determinadas situações é melhor fazer teste funcional. Então seja firme nas suas convicções, mas seja flexível nas decisões. E aí você vai ver que profissionalmente, como deve, você vai evoluir muito mais do que você imagina e vai te ajudar principalmente a lidar com o código legado aí, que é realmente uma tarefa bem difícil. Beleza? Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa o joinha e deixa um comentário aqui também para me dizer se você lida com teste unitário, com código legado, né? Fazendo teste unitário ou fazendo teste funcional e por que você faz esse tipo de abordagem. Se você acha melhor, se você acha pior, deixa a sua opinião aí que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se esse conteúdo ajudou de verdade, compartilha com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.